Estamos de volta com o nosso programa Você Pode Ser Feliz. Vamos lembrar, e você que está aí na sua casa, ser feliz como mesmo? Tendo Jesus em seu coração. Quando nós temos Jesus em nosso coração, tudo se transforma, tudo se renova e a felicidade é plena, sabe por quê? Porque a verdadeira felicidade, sabe quem está? Em Jesus Cristo. Nós temos as nossas felicidades neste mundo que passam, mas aquela que permanece é aquela que nós encontramos no próprio Senhor Jesus quando nos encontramos com Ele. E você, já começou a ligar? Ainda não? Então vamos lá, 19 3871 9620. 19 3871 9620. Quero rezar por você com todo o Brasil, pelas suas necessidades, mas como disse hoje, de modo especial para quem está precisando de um trabalho. Então, vamos pedir ao operário, a São José, a intercessão, melhor dizendo, né, de São José Operário, para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, possa aí abrir as portas do trabalho para aqueles que tanto necessitam. O nosso tema de hoje está lá na segunda carta de São João, no capítulo 1, versículo 6. Viver conforme os mandamentos. O que significa isso para a nossa vida, né? Eu gosto de associar todas as coisas à questão da fidelidade. Quando eu sou fiel em alguma coisa, eu acompanho tudo aquilo e não busco outra coisa, né? Então, se eu sou chamado a ser fiel a Jesus Cristo, o que eu vou fazer? Eu vou cumprir tudo aquilo que por Ele é pedido. Eu não tenho necessidade de buscar uma coisinha aqui, buscar outra coisinha ali, outra coisinha lá não. Eu vou seguir justamente os ensinamentos, os mandamentos, a palavra do Senhor. Porque ela que vai me sustentar, ela que vai me conduzir no caminho da salvação e é ela que vai preencher a minha vida. Então escuta, se eu tenho o próprio Deus que me dá a sua palavra e alimenta o coração, para que eu vou buscar outras coisas? Quando São João escreve, eu não vou nem dizer carta, é quase que um bilhetinho, né? Porque tem um único versículo, né? Um único capítulo, não é nem separado por versículos, por capítulos. É como se fosse um bilhete, uma carta muito rápida, chamando justamente a perseverança na fé, convidando a cumprir tudo aquilo que é pedido pelo Senhor Jesus e a caminhar na alegria da fé, porque estão perseverando nessa mesma fé. Por isso que eu digo que conosco não é diferente, é a mesma coisa. Quando nós realmente entendemos que o maior tesouro e a maior riqueza da nossa vida é Jesus Cristo, cumprimos a sua palavra, cumprimos os seus mandamentos e seguimos nesta vida para alcançar a vida eterna. Então, olha, para você que está aí em casa, né? Para que outra coisa se eu tenho o próprio Deus? Para que outra coisa se eu tenho, né, a própria salvação que vem do Senhor Jesus? Então, é Ele quem me salva e não mais ninguém. E falando em Jesus Cristo, falando em salvação e tantas outras coisas, eu disse para você aí no primeiro bloco que nós teríamos o convidado aqui, o nosso querido irmão, nosso bispo, o Dom Pedro Brito Guimarães, que é arcebispo de Palmas do Tocantins e também é o bispo responsável pelos ministérios ordenados na CNBB. Dom Pedro, seja muito bem-vindo, querido. Alegria ter um bispo no meu programa a primeira vez, viu? Senhor, tá bom? Muito obrigado, o prazer é meu também, viu? Vamos sentar e conversar um pouquinho? Vamos. Pois é, né? Cuidar da vida ministerial ordenada deve ser um desafio, né, Dom Pedro? Mas diz Dom Helder que quanto maior é o desafio, maior é a alegria de a gente realizar. Verdade. Então, verdade. Se o desafio é pequeno, não tem nem mérito, gente, né? Quanto maior o desafio, maior a alegria de realizar, né? Então, eu fui chamado para essa missão pelos meus irmãos bispos que me escolheram para ser o presidente da comissão para os ministérios ordenados e a vida consagrada. Se nós contarmos bem hoje, são em torno de
80 mil pessoas que estão nessa comissão diretamente, sem contar com os fiéis que também participam, né? Então são 80 mil pessoas que a gente tem que cuidar, rezar, orientar, formar, acompanhar, guiar, para que produza muitos frutos. E essas 80 mil pessoas que o senhor disse são os padres, os religiosos e as religiosas? Os padres, os religiosos, as religiosas, os seminaristas, os diáconos permanentes e os institutos de vida secular, que são também agregados à nossa comunidade, né? Então são em torno de 80 mil pessoas. E o senhor assumiu há quanto tempo a comissão? Desde 2 anos. Na última Assembleia. Na última eleição, né, da presidência do IBB, nós fomos eleitos. Estamos aí trabalhando, né? Nós estamos vivendo um período muito próximo daquilo que Jesus disse. A messe é grande e os operários são poucos, né? Nós temos uns dados assim que nos fazem pensar. Nós temos 36 mil religiosos no Brasil, religiosos e religiosas, de vida consagrada, já de votos. Nós temos 22 mil padres no Brasil, né, ordenados, exercendo o ministério. Nós temos em torno de 3.500 diáconos permanentes e uma quantidade nas escolas diaconais. E nós acabamos de fazer uma estatística de 5.600 seminaristas no Brasil. Imaginemos que o Brasil tenha 5.000 e poucas paróquias. Daria um seminarista por paróquia. Nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil. Daria um seminarista por município. Imagina São Paulo, a capital, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Loucura, né? Um seminarista, né? Só para a gente ter uma noção do que esses 5.600, vamos dizer, se a metade persevere e chegue, porque a formação é para isso. Não é que todo mundo que entra no seminário tem que ser padre. É o período de discernimento, né? verdade, é isso mesmo. Então, imaginemos isso. E os padres estão envelhecendo, a sociedade está envelhecendo, vai ter mais cuidado e a gente está preocupado com esse número, né? Por isso que nós estamos batalhando, falando esses dados para tocar o coração das pessoas. A importância da oração em família, né? Mas antes de a gente entrar nesses dados, nesses méritos, vamos falar um pouquinho do senhor, né? O Brasil precisa saber quem é Dom Pedro, de onde veio, onde está já sabe, né? Mas de onde veio, da família, quantos irmãos. O senhor é de onde? Eu sou natural do Piauí. Ah, do Piauí. Nasci no Piauí, no sul do Piauí, e trabalhei lá. Hoje eu estou no Tocantins, então eu estou com o coração meio dividido, né? Perdi um pouco a minha identidade, né? E talvez o pessoal não me conheça, mas eu vou dizer uma coisa que eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, acho que todo mundo conhece. É uma primeira canção que eu fiz na minha vida, né? Eu componho de vez em quando, né? Acho que o Brasil todo conhece essa canção. Então, eis-me aqui. Eu sou o 10º filho de 12 filhos, né? Minha mãe teve 12 filhos, eu sou o 10º. E eu me lembro, quando eu era criança, ela dizia assim, depois que eu tive o 6º, o 7º, eu não aguentava mais cuidar de menino. Imagina, uma mãe tem que dizer mesmo isso, né? Não é fácil. Aí ela disse assim para mim, vocês, os 3 últimos, eu dei para Deus. Eu cuidei, mas eu dei que Deus cuidasse de você. Então, eu sempre coloco a minha vocação nessa perspectiva. Minha mãe me deu, minha mãe não me deu para a pessoa adotar, não me desprezou, não me abandonou. Ela entregou nas mãos de Deus. Está vendo um fundamento vocacional. As mães deviam dar os seus filhos para Deus, que Deus cuida de nós, né? Então, é isso que eu tenho 27 anos de padre, fiz agora recentemente 11 anos de bispo. Estou aí batalhando cuidando da vida, cuidando dessa dimensão tão importante da igreja que é os ministérios ordenados e a vida consagrada. Então o senhor foi ordenado bispo com 46 anos. Isso, novo. E mesmo como padre, quanto tempo de padre o senhor tinha? Eu tinha 16 anos 16 anos de padre? 16 pois anos de padre. Coisa boa, graças a Deus. Então, mas a família do senhor, claro, o pessoal, a grande referência, né? Não que o resto do Brasil não seja, viu, minha gente? Mas a grande referência do Nordeste é justamente a religiosidade, né? Então é um povo bastante religioso, um povo que reza muito.
E de fato, foi por conta dessa oração em família, a família do senhor, uma família muito católica, seria isso? Que aí então Deus tocou lá dos 12, o 10º falou, esse é meu, e tirou. Foi isso que aconteceu, Dom Pedro? É verdade. Eu creio que esse fato que eu contei, que minha mãe, quando me teve, ela estava preocupada com criar filho, e paciência ela deu a Deus, e eu atribuo isso. Depois a inserção na vida eclesial, né? Me fez um pouco optar por essa vocação. De fato, as estatísticas dizem que o Piauí, o estado onde eu nasci, é o mais católico percentualmente. Não significa dizer que as pessoas que são, né? Mas é um dado, né? Talvez por uma coisa muito simples, talvez porque é o mais pobre, é o mais... E as igrejas evangélicas, na sua maioria, tem uma exceção, gostam muito de estados ricos, de região rica, né? Então preferem, e nós ficamos um pouco felizes com isso, né? Tá certo, assim, meio delicado, né? Delicado. Mas que bom. Agora, quando a gente fala de rezar pelas vocações e tudo mais, né? Se a gente olha um pouco a história, o passado, as famílias rezavam mais juntos, conviviam mais, né? Estavam sempre mais juntos. Talvez por isso que se tinha talvez mais, não posso afirmar isso para não sei, né? Mais vocações ou não. E o que acontece? De lá para cá, aumentou, diminuiu o número de vocação. Como é que está a coisa, Dom Pedro? Eu diria assim, que antigamente a gente rezava mais junto porque não tinha outros meios para a pessoa rezar. Então era a casa e a igreja e o padre, né? O universo era muito, muito restrito. Hoje, imagino uma pessoa que está em casa, está assistindo a televisão, está rezando pelas redes sociais. Existe hoje uma infinidade de canais que as pessoas se dispersam. Não é que elas estão rezando menos, elas estão rezando mais em outras redes, em outras ondas, né? É a minha leitura que eu faço. Não estou dizendo que antigamente não se rezava, não. Antigamente tinha casa, família, todo mundo ia para a igreja. Se não tinha a igreja, não via o padre, não tinha como rezar, né? Não tinha toda essa facilidade que você tem. Você tem a Bíblia, você tem tudo no seu telefone, ao alcance da mão. Então as pessoas hoje, mais individualmente, podem rezar mais e menos comunitariamente, né? Evidentemente que essa questão vocacional ela é cíclica, tem umas fases da vida que, depois do Concílio Vaticano II, nós tivemos um baque muito grande. Eu me lembro que nós chegamos a ter 7.000 padres no Brasil, depois passou a 13.000, 15.000, 17, quase não saímos do 17.000, aí fomos para 20, 22, estamos no 22, um pouquinho mais, né? Mas estamos sentindo agora, também por conta da diminuição de filhos, e por conta dessa solicitação, as crianças já nascem pré-fabricadas, né? Já nascem sabendo o nome, já tem um nome, um endereço, a conta bancária, está tudo ali já determinado. Isso determina muito a nossa vida. Naquele tempo não, a gente nascia espontaneamente, cada um ia contar o seu caminho. Hoje as pessoas são muito já direcionadas, já nascem com a síndrome, com o projeto pronto, né? Além da diminuição, tem essa questão também, de que as pessoas já fabricam, eu quero de olhos azul, quero homem, quero mulher, quero tal dia, vai ser aquele dia, daquele jeito, né? E isso não isso tem um poder muito grande de determinar as pessoas. Eu leio por ali, né? E nós estamos preocupados, o que fazer, né? Para a gente, porque 22.000 padres para cuidar de 200.000 habitantes, né? Muito, né? E daí vai diminuindo mais, nós vamos chegar a um momento em que, como está na Europa, que nós precisamos realmente de mais vocações para poder cumprir. Para o senhor ver, né? Então, na década de 60, se eu não me engano, eram, ao longo do Brasil, né? Na década de 1960, eram 6 filhos por mulher. Agora em 2010, não chega a ser 2, é 1,9, não chega a ser 2, 2 filhos por mulher. Isso quer dizer,
São os dados do IBGE, estatística oficial, né, do governo. Isso mostra também a própria redução, né, do número de filhos. Talvez isso, Dom Pedro, não tenha refletido também na questão vocacional dos padres, seja dos religiosos e religiosas, porque se tinha lá atrás 6, né? Tinha família que tinha 10, a minha família nós somos 9 irmãos também, viu? Não é uma família pequena, não. E de repente cai assim, vamos arredondar para cima, né? 2, aí e com isso que o senhor, dessa leitura que o senhor faz, da criança já vir com tudo pronto, talvez isso influencia muito, né? São esses 2 fatores, tem mais, mas esses 2 fatores nós estamos destacando. A redução do número de crianças que nascem, as famílias são menores, tem 1, 2 filhos no máximo, e essa questão também do direcionamento das pessoas. Então isso certamente são fatores determinantes para a diminuição do número de vocações de seminaristas. Tá certo. Então, olha, o nosso tema, embora seja viver conforme os mandamentos, nós estamos falando um pouquinho sobre vocação sacerdotal e religiosa. Então, eu gostaria também de fazer uma motivação para você aí na sua casa. A pergunta que eu quero te fazer é: você tem rezado pelas vocações sacerdotais, pelas vocações religiosas? Liga para a gente, vamos rezar também, fale um pouquinho, né, dessa condição na sua vida aí, se você tem rezado, né, se você tem pedido, mas eu gostaria de reafirmar, né, que você não reze pela vocação sacerdotal numa família vizinha, mas que seja na sua também, né? Então vai ligando, nós vamos para o nosso intervalo, nós vamos continuar falando um pouquinho aqui com Dom Pedro. Não sai daí não, já voltamos, é rápido. Segura, hein? Você sabe que é rapidinho.